E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo tutorial aqui no canal. Nesse vídeo a gente vai ver a diferença do boss e do choque, a importância de você saber identificar cada um deles. Então se você assistir esse vídeo e achar que ele foi relevante para o seu conhecimento, aproveita para se inscrever. Não esquece de ativar o sininho das notificações, porque a plataforma entende que esse material é relevante e ele compartilha aí com toda a comunidade aqui no YouTube, tá? Não deixe de assistir os outros tutoriais aqui do canal, porque é como se fosse um quebra-cabeça, um complementa o outro, tá? Inclusive aqui nesse aqui eu vou falar também de estruturas e alinhamento de fluxo. Ambos os dois conceitos eu tenho aqui em forma de tutoriais aqui no canal, então aproveita para assistir lá, tá? Então vamos lá, qual que é a diferença de boss e de choque? Tudo que eu explicar aqui na teoria, tá? A gente vai ver na prática. Primeiro a gente vai ver como a gente consegue identificar um boss. Um boss nada é do que uma quebra de estrutura, tá? E continuação da tendência, tá? Ele vai quebrar a estrutura, tá? Ele quebra a estrutura e depois, na verdade não é bem uma quebra, é uma correção de estrutura, tá? Mas todo mundo conhece no mercado como break up structure, né? Que é quebra de estrutura, né? Ou quebra de, né? Que é uma continuação de tendência. Deixei tudo aqui bem explicativo, não, deixei aqui embaixo para a gente conseguir entender um pouco melhor as siglas, as abreviações, tá? Mas nada mais é do que uma correção dessa estrutura aqui. Inclusive, se nós puxarmos Fibonacci do fundo dessa estrutura, ou seja, onde tem esse círculo azul, a esse outro círculo azul, se ele atingir determinados níveis de Fibonacci, ele é como se fosse um ponto de confirmação. Acima de 23% e 38%, essa estrutura aqui está relativamente forte, né? O que nos leva a crer que ele vai fazer um topo mais alto, né? Um high, um low, um higher high, um higher low, ou seja, um fundo mais alto, um topo mais alto, né? Ele forma aqui a figura aqui para a gente de um pivô de alta, tá? Que nada mais é do que uma continuação da tendência, tá? Então o boss se identifica assim, ele fez um high e fez um low, ou seja, essa perninha de correção aqui está corrigindo essa estrutura. Como eu mencionei, se a gente puxar um Fibonacci aqui, ó, desse fundo até esse topo, deixa eu só puxar para o ladinho aqui, ó, a gente tem esses dois níveis de Fibo, 23 e 38. Se essa correção aqui, esse fundo aqui, ele corrigir até 38%, temos uma grande probabilidade de esse movimento aqui romper esse topo anterior, ou seja, eu tenho esse fundo que fez esse topo novo que rompeu o topo anterior, ou seja, eu tenho um higher high, né? Um topo mais alto do que o topo anterior. Por quê? Porque ele trabalhou dentro desses níveis de Fibonacci, tá? Não vou me aprofundar, pessoal, porque esse conceitozinho aqui está nos outros vídeos, então fica à vontade para vocês ir lá assistir, tá? Inclusive nos vídeos das análises eu vivo comentando, né, que quando a gente corrige uma estrutura, se ele trabalha acima desses níveis aqui de 23% e 38%, a gente tem aí uma maior probabilidade de uma continuação de alta. É claro que esses níveis ele tem que estar dentro de um contexto, tá? Mas como eu mencionei, assista os vídeos lá que você vai entender o porquê que esses dois níveis são tão relevantes. Então eu tenho aqui esse topo, esse fundo, que me gerou esse novo topo, que rompeu o topo anterior. Então aqui eu tenho o boss, essa quebra desse topo anterior. Então eu fiz mais uma vez aqui o topo, correção, se a gente puxar Fibonacci, tá? Olha só. É claro, né, pessoal, que aqui, né, na hora que eu desenhei aqui essa estrutura, tá, eu já fiz propositalmente aqui para ele corrigir nesses níveis de 38%, né, justamente para quando a gente for ver na prática, lá vocês vão ver a importância da gente corrigir aqui dentro desses níveis de Fibonacci. Tá? Então ele fez esse topo, que rompeu o topo anterior, e ele fez aqui o famoso boss, tá? A quebra de estrutura, que seria nada mais do que esse pontinho azul aqui, né? Eu posso replicar aqui, né? Cada correção dessa aqui, cada rompimento de topo é uma nova estrutura, né? Então eu pegaria aqui, vamos fazer aqui que é mais rápido, né? Então eu tenho aqui essa outra estrutura aqui, né? Aqui, que está sendo corrigido por esse novo fundo aqui, que seria o higher low, ou seja, um fundo mais alto do que o fundo anterior. Então isso aqui é o boss. A gente consegue operar, tá? Como eu mencionei, como essa perna corretiva aqui, tá? Corrige até acima, corrigindo acima de 38% e 23%, a gente consegue montar operações aqui para conseguir surfar, né, essa movimentação de alta. Isso é bem possível de fazer operações, tá? E né, o choque, né, digamos que ele é mais lucrativo. Tá? Por quê? Porque ele vai sair de uma tendência de alta, né? O choque é change of character, tá? Mudança de caráter ou mudança de tendência, uma reversão de tendência de alta
para uma reversão de baixa, para uma movimentação de baixa, tá? Isso é o choque, então eu tenho aqui, né, a quebra de estrutura, né, que são os boss, né, high, low, high, 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 low, que seria o fundo mais alto, high, high, depois eu tenho um lower, low, que seria nada mais do que um fundo mais baixo do que o fundo anterior, né? A gente pode ver que no boss são mais altos, né, os fundos são mais altos, porém, quando a gente faz o choque, esse lower low aqui, que seria o fundo, ele é mais baixo do que esse fundo anterior. Então aqui eu faço o choque, porque eu estou dizendo que essa estrutura toda aqui, ó, tá, desse pontinho azul aqui, vamos ver se eu consigo agora. Não consigo, cara. Apertando o Ctrl, vamos lá, Ctrl, aê! Então eu tenho toda essa estrutura aqui, já expliquei lá no vídeo, tá, pessoal? É só vocês dar um pulinho lá, tá? Tenho toda essa estrutura aqui, sendo agora corrigida por essa movimentação aqui, tá? Então quando eu tenho um fundo, tá, mais baixo do que o fundo anterior, eu faço o choque, a mudança de tendência, de característica para uma característica de alta para uma característica de baixa. Então, posso até fazer aqui, ó, deixa eu botar aqui onde é que está, eu tenho aqui, né, esse movimento de alta aqui, ou seja, né, uma tendência de alta para uma tendência de baixa. Eu fiz o choque porque eu rompi o fundo anterior. E aí é que está o pulo do gato agora. Aqui é que está o ouro, pessoal. Ó. Isso eu explico, tá? Eu explico no vídeo de alinhamento de fluxo, né? Então aqui você consegue ver algumas figuras geométricas, como o ombro, cabeça e ombro, que eu tenho um ombro, que eu tenho a cabeça, e aqui eu faria o segundo ombro, tá? Seria aqui no rompimento, tá? Do rompimento da linha do pescoço, que a gente chama, que você consegue fazer aqui a sua entrada. Mas no Smart Money Concept, que seria aqui a parte do choque, né? Ele fez o choque no reteste desta estrutura aqui, agora, olha só, dessa estrutura aqui, ou seja, do high, high, lower, low. A hora que o preço fizer um reteste, vamos puxar Fibonacci aqui para vocês entenderem. Tá? Já que eu estou aqui, já vou explicar aqui. Aqui, tá? Então eu tenho algumas regiões de Fibo no qual o preço vem retestar. Então, regiões importantes, 5061 de Fibo, extremamente importante, tá? Para essa estrutura aqui. Então, quando ele corrige dentro desse rangezinho que eu mencionei de 5061 de Fibo, a gente faz aqui uma operação, ou seja, uma entrada para surfar essa tendência de baixa, visto que a gente fez o choque, revertendo essa estrutura de alta para uma estrutura de baixa. Então, o choque funciona dessa forma. Boss quebra a estrutura, né? Quebrou aqui os topos, né? Ou seja, para ter a continuação da tendência. E o choque é a reversão da tendência. Então a parte teórica é essa aqui, né? As abreviações estão aqui embaixo, aqui. Como eu mencionei, se vocês quiserem aqui printar a tela e salvar, se vocês acharem que é relevante. Tá? E o segredo aqui do choque é quando ele faz essa quebra de fundo, né? Que ele começou aqui a subir, né? Que ele faz um fundo verdadeiro. Pessoal, tudo isso aqui, tá? Eu já mencionei inclusive nas análises, fundo verdadeiro, topo verdadeiro. Por isso que eu falo que é um complemento, tá? Como que eu sei que aqui vai ser o fundo, por exemplo? Porque ele vai fazer um fundo verdadeiro, tá? Assim como existe o fundo fake, que às vezes ele pode esboçar aqui um fundo, por exemplo, e já logo em seguida tem mais continuação de queda aqui, tá? Mas isso a gente vai fazer vídeos específicos para isso, tá? Identificar topos e fundos verdadeiros. Então, quando ele reverteu aqui, que ele formou um fundo verdadeiro, você vai puxar Fibonacci do topo ao fundo, ele vai te dar esses níveis de Fibo, e aqui sim você faz a sua operação, a sua entrada para surfar essa movimentação de queda aqui, visto que a gente quebrou, né, a estrutura de alta para uma reversão de baixa. Tá? Então, como eu falei, já que eu estou aqui, só deixa eu guardar aqui toda essa conteúdo aqui numa pastinha, deixa eu botar aqui na pastinha de tutorial, deixa eu apagar, aproveitar que a gente está aqui na Dog Go to the Moon, deixa eu vir aqui para o tempo gráfico diário, e aqui a gente consegue já entender aqui, ó, eu vou passar em duas clips, tá, para a gente analisar aqui o boss, tá, e o choque. Então olha só que bacana, vamos fazer aqui, ó, eu tenho aqui, ó, topo, fundo, topo, fundo, topo. Então aqui eu tenho, tá, continuação de tendência, então eu tenho aqui um boss, opa, deixa eu fazer bonitinho aqui, né? Tem aqui um boss, deixa eu botar aqui 1%, aqui fica mais bonitinho. Eu tenho aqui um segundo boss, então aqui eu fiz um high, um low, um high high, um lower high, ou seja, um fundo mais alto do que o anterior. Isso aqui é o boss, eu até posso botar aqui, ó, para ficar bem bonitinho já, um boss aqui, ó. Aqui o boss, deixa eu botar lá o boss também, então aqui.
Vamos botar por cima aqui mesmo. Então aqui eu tenho o boss, continuação de tendência, né? High, low, high, ou seja, um topo mais alto do que o anterior, e um lower high, ou seja, um fundo mais alto do que o anterior. Beleza, ele começou a reverter. Aqui, neste fundo, a gente rompeu por essa estrutura aqui. Então olha só que bacana. Aqui eu tenho o famoso choque. Tá? Rompendo esse fundo com essa estrutura aqui. Olha só, pessoal. Então vamos botar aqui um círculo, aqui. Tá? E outro círculo aqui. Então, essa estrutura aqui, tá, acabou de romper, tá, esse fundo anterior, ou seja, o lower high, né, esse fundo mais alto do que o topo anterior. E lembra que eu falei para vocês, quando ele rompe aqui, que ele faz o choque, vamos até botar aqui o choque, choque, vamos botar o choque, tá no D1, choque D1, aqui. No choquezinho D1, deixa eu botar aqui, é choque para baixo, aqui, isso. Aqui, eu tenho esse choque aqui, ou seja, essa tendência de alta está sendo quebrada por essa tendência de baixa. E olha só como eu mencionei para vocês, vem aqui, Fibonacci, aqui e vou puxar a Fibonacci, olha só. Olha a região que o preço veio corrigir. Ele corrigiu nessa região de 50 a 61, ele pode corrigir até 78% e depois ele faz aqui essa queda. Posso puxar os alvos de várias maneiras, tá? Posso encontrar aqui blocos de ordem, Fair Value Gaps e posso junto, né, para confluenciar, puxar aqui um Fibonacci de projeção que eu poderia puxar aqui desse topo, ou seja, do início da estrutura ao final da estrutura e aqui nesse topo que formou aqui. Vou puxar para o ladinho só para ficar melhor para a gente visualizar, tá? E eu posso encontrar aqui que o preço veio cravar aqui numa região importantíssima de Fibonacci, né? De 100% aí de Fibonacci. Então aqui poderia ser um alvo, aqui pode ser outro alvo, que influencia com o underblock. Inclusive é bem possível a gente vir capturar a liquidez desse fundo e pegar aqui uns 1,27. Então a Fibonacci de projeção pode aí auxiliar você também a estar puxando, tá, os seus alvos. Vocês viram que é muito simples de você identificar, né, os topos e fundos, né, aqui fazendo os pivôs, fez o choque, a hora que essa estrutura rompeu esse fundo aqui deste boss, tá, puxamos Fibonacci, isso aqui tudo, tá, pessoal, tá num outro vídeo tutorial de alinhamento de fluxo, cravou aqui nossa região de interesse do POI, tá, e logo em seguida ele veio aí dando aí a continuação de queda, visto que a gente quebrou essa estrutura de alta para uma estrutura de baixa. Então, o vídeo de hoje foi esse, pessoal, tá? De boss e de choque, é interessante, é um conceito bem simples, mas você viu aí a tamanha relevância de você conseguir identificar aí de forma correta um boss e um choque, né? Porque te gera excelentes oportunidades, tá, de trade. Aqui é claro, pessoal, a gente está aqui, ó, quer ver, ó, no tempo gráfico diário, isso tudo, tá? Você tem que estar alinhado aí com o seu gerenciamento de risco, obviamente, né? Porque quando você opera num tempo gráfico dessa amplitude aqui, o seu stop fica relativamente bem salgadinho, tá? Então só para a gente entender aqui, digamos que a gente tivesse entrado aqui no centro aqui, né, nessa região de compra aqui do 50 e 61%. Vou colocar aqui um stop seguro, que geralmente, né, as pessoas costumam trabalhar, são os topos anteriores, tá? Então, eu vou colocar ali um stop aqui, ou seja, olha só, um stop de 28%. E digamos que a gente fizesse aqui um trade aqui batendo aqui no 1% de FIBO. Logicamente falando, eu não entraria nesse trade porque não deu nenhum e-mail, tá? O interessante é pelo menos você trabalhar aí na casa dos 2%, tá? 2 para 1, seria um trade aí plausível, viável, visto que a gente está num tempo gráfico bem relevante, mas não dá para desconsiderar, né, pessoal? Porque aqui, ó, você está arriscando aqui 28% para ganhar 42%. Então, se você chegasse a acertar esse trade, por exemplo, levando em consideração que seu stop ficaria no topo, tá? Existem, geralmente quando eu entro, eu costumo entrar um pouco acima dessa região aqui, o que, olha só que interessante fica, já não fica 28, fica 16, tá? Mas esses macetezinhos aqui, ó, que eu mencionei, isso eu passo em outros vídeos e vou continuar passando aí no meio das nossas análises, né, esses macetezinhos de operação. É muito possível, inclusive, você colocar stop até nessa região aqui, mas isso você tem que estar muito afiado, diminuir bastante o time frame para você conseguir pegar stops relativamente curtos. Inclusive, tá, no vídeo de alinhamento de fluxo, que é o segundo tutorial aqui, eu sempre menciono o stop, né, eu coloquei aqui no diário, tá, pessoal? Só para a gente mostrar aqui visualmente aqui que fica extremamente salgado você colocar um stop no mesmo time frame que você coloca o seu alvo.
Então eu costumo sempre falar que stop no micro, ou seja, se eu fosse colocar um stop, eu diminuiria meu time frame aqui pelo menos para o H1, tá? Para conseguir aqui pelo menos trazer meu stop para essas regiões que eu mencionei para você, ou seja, aí já fica um trade interessante, porque se eu perdesse eu perderia 16% do capital que eu investi nessa operação, mas se eu ganhasse eu ganharia 42%, então daria um trade de mais de 2,5 para 1, então dentro do meu gerenciamento do meu gerenciamento de risco está perfeito, tá? Pelo menos 2,5 para 1 para ficar interessante a sua operação. Então nesse vídeo tutorial era isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Quando você consegue identificar o boss e o choque, que é a reversão de caractere ou de tendência, enfim, né, você consegue fazer aí excelentes operações. Espero que você tenha assistido até o final. Se você achou que é relevante, não esquece de se inscrever porque é importante para o canal, é importante para a plataforma. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau!